Ótima noite. Declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria de Fazenda, o secretário professor doutor Mário Celso Pelógia, acompanhado pelo diretor de orçamento, Marco Antônio Campos. O secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais, Benedito da Silva Machado. Pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, Guilherme Augusto Magalhães Prado, que responde pelo expediente da Secretaria. Pela Secretaria de Obras, o secretário Marcelo Azevedo San Martim. Pela Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Elcio Ferreira da Silva. Pela Secretaria de Educação, a diretora executiva, a professora doutora Suelen Patarelli Miragaia. Pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o secretário Fernando Pascoal de Oliveira. Agradecemos a presença das assessoras parlamentares, Adriana e Andréia. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 pelo representante da Prefeitura. E conforme estabelecido no regulamento dessa audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores, assessores e representantes de conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização desta audiência. Dando início às apresentações, convidamos o secretário adjunto de Governo e Relações Institucionais para a introdução sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a presença aqui de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Taubaté, que estão aqui presentes para essa audiência pública. Primeiramente, cumprimentar aqui em nome do prefeito José Saldi, o novo prefeito eleito de Taubaté, Sérgio Vitor, que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 estará à frente do Poder Executivo Municipal. Desejamos a ele um grande sucesso e que tudo transcorra na maior normalidade possível. Estaremos todos prontos para dar todo o apoio que precisar se sentir necessário. Estamos cumprindo o fim do ciclo orçamentário que iniciou-se em 2021 com a execução elaboração do plano plurianual e depois as leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. Nós já em junho já tivemos aqui para tratar da lei de diretriz orçamentária, agora vamos tratar da lei orçamentária anual, fechando assim esse ciclo orçamentário. Nós vamos tratar do projeto de lei 126/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2025. Esse projeto de lei ele foi elaborado juntamente com o Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura Municipal, que fica lotado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, e juntamente com os 18 secretários que são responsáveis pelo orçamento de cada pasta. Então, quero agradecer aqui ao Marco Antônio, que é o diretor,
a Renata, a Karina, a Lídia, a Rose e o João, que não mediram esforços para trabalhar com muito afinco para fazer o melhor possível e trazer uma peça orçamentária mais próxima da realidade possível. Tá? O diretor Marco Antônio, ele vai fazer a leitura da peça orçamentária e, após, os secretários aqui presentes estarão à disposição para responder as perguntas que se fizerem necessárias. Peço, então, ao Marco Antônio, o diretor do Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica, que dê início, então, à leitura. Por favor, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora Elisa, a todos os colegas de trabalho, a todas as pessoas presentes nessa Casa de Lei e a todas as pessoas que estão assistindo pela TV Câmara. Vamos dar início à apresentação, né? Lei Orçamentária Anual 2025. Aqui são o plano de ação com os instrumentos, né, que nós temos de planejamento, né? Referente ao orçamento, que é o PPA, que é a que planeja, a LDO que orienta e a LOA, que especificamente que vamos hoje debater, que executa. PPA referente a 2022 e 25, né? Temos lá a composição dela, né? Da LDO, que é enviada primeiro nessa Casa de Leis, né? E depois a LOA, que vem realmente estabelecendo quais as metas que nós pretendemos atingir no exercício 2025. Aqui um fluxo das despesas, né? PPA, LDO, LOA. Lei Orçamentária Anual. Orçamento é instrumento por meio do qual o município estima as receitas que espera arrecadar ao longo do ano e, com base nela, fixa as despesas a serem realizadas para poder equilibrar as contas públicas e executar as ações governamentais. O orçamento municipal, instituído por lei, tem validade determinada de um ano. É sempre elaborado no ano anterior ao de sua execução, ou seja, o orçamento de 2025 foi elaborado em 2024. É importante saber que todas as despesas públicas devem ser previstas no orçamento. O orçamento sempre tem validade anual, como já foi dito, né? Ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício em que ele vai entrar em vigência. No mais, é importante frisar que a lei orçamentária aprovada na Câmara Municipal deve estar equilibrada, ou seja, as receitas e as despesas devem ser iguais aos montantes das despesas fixadas. Receitas estimadas para 2025. As receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos municipais e viabilizam a execução das políticas públicas. Receita prevista para 2025, receita tributária, 598 milhões, patrimonial, 17 milhões, serviço, 11 milhões, de contribuição, 18 milhões, transferências correntes, que são a de maior vulto, né? Maior montante são as transferências correntes do governo do estado, governo federal, que é 1.124 bilhão, outras receitas correntes, 33 milhões, receita de capital, 176 milhões, e as deduções da receita, que é a formação do Fundeb, que totaliza 114 milhões. Total da receita, 1.865 bilhão. Aqui um quadro que está um pouco difícil da gente visualizar por causa das cores, mas é um quadro que mostra os dados do quadro anterior. A gente fatiou para vocês terem uma ideia, o montante, a origem de cada receita. A gente pode ver as transferências correntes, que é quase, totalizando praticamente 60% das receitas que o município, que deverão ingressar no município. Isso é uma coisa muito importante. Receitas são estimadas, despesas são fixadas, ou seja, as receitas deverão ocorrer, não necessariamente, ao contrário das despesas que necessariamente ocorrerão, uma vez que as despesas fixadas são praticamente 100% de contratos de despesas continuadas. Despesas fixadas, as despesas orçamentárias são aplicadas para custear os serviços públicos como despesas correntes e investimentos. Essas despesas devem sempre corresponder ao montante estipulado para as receitas, a fim de manter o equilíbrio orçamentário. Secretaria da Fazenda tem como previsão para o orçamento dessa secretaria 234 milhões. Vamos lá.
Despesas com servidores, que é de 11 milhões. PASEP, 11 milhões. Sentenças judiciais, 17 milhões. As sentenças judiciais são os precatórios, tá, gente? A maioria dos precatórios que nós pagamos durante o exercício, eles estão dentro da Secretaria de Fazenda. Recurso de emendas parlamentares, também as emendas parlamentares estão dentro da Secretaria da Fazenda, de 21.663.000. Serviço da dívida, ação desenvolvida, custos previstos para 2025, 156 milhões, que são as dívidas da Prefeitura que também estão incluídas dentro do orçamento da Secretaria da Fazenda. Uma registro de contingência de 450 mil, totalizando 234.852.000. Secretaria de Esportes e Lazer, previsão de receita, né, de despesa dela de 23.999.000. Tá bom. Vamos lá, composição, funcionamento de núcleos de esporte, com 16 milhões, despesas com servidores, 12 milhões, gestão dos núcleos, 3 milhões. Construção, ampliação e reforma da infraestrutura esportiva, de 200 mil reais previstos, apoio a associações e entidades esportivas, 400 mil, e funcionamento das atividades esportivas de alto rendimento, 7.350.000, totalizando 23.999.000. Secretaria de Obras, previsão de 52.666.000 reais. Composição, né, da Secretaria de Obras, limpeza urbana, despoluição, drenagem municipal, 2.530.000. Ação desenvolvida de construção e ampliação da malha viária, 10 milhões. Conservação de estradas rurais, né? Despesas com serviços e encargos, 1.905.000, gestão operacional, 2.359.000. A conservação de estradas rurais, 5.160.000 de previsão. Conservação da malha viária do município, 17 milhões. Inspeção, né, laudo técnico e manutenção de viadutos, pontes, túneis, estimativa de 750.000 reais. Limpeza, desenvolvimento e manutenção dos córregos abertos, 3.239.000. Canalização de córregos e drenagem urbana, 4.471.000. Ação desenvolvida, gestão de obras públicas, 4.134.000. Gestão de fiscalização de obras, previsão de 1.885.000. Conservação de bens imóveis e edificações públicas, 3.280.000. Construção, ampliação e reforma dos próprios municipais, 100.000 reais. Totalizando 52.666.000 reais. Secretaria de Serviços Públicos, orçamento previsto de 158.325.000 reais. Composição dele, gestão de limpeza urbana e saneamento, 115 milhões. Gestão de iluminação pública, 15.410.000. Conservação de praças, parques e jardins, 5.392.000. Instalação de iluminação pública, 400.000 reais. Construção, ampliação e reforma de praças, parques e jardins, 355.000 reais. Administração do cemitério e serviços funerários, 3.461.000. Gestão de serviços públicos, 9.990.000. Manutenção dos serviços mercatal, 2.031.000. Serviço da dívida interna, 4.523.000. Total, 152.325.000 reais. Secretaria de Educação, previsão de 558.922.000 reais. Sentenças judiciais, 3.068.000. Essas sentenças judiciais são os precatórios, que também têm essa composição dentro da Secretaria de Educação. Ensino Fundamental, 92 milhões. Construção, ampliação e reformas de unidade de ensino fundamental, 7.050.000. Educação de jovens e adultos, 430.000. Educação especial de ensino fundamental, 5.260.000. Formação continuada para profissionais do ensino fundamental, 349.000. Transporte escolar de ensino fundamental, 9.091.000. Publicidade institucional, 700.000 reais. Remuneração dos profissionais de ensino fundamental, 172 milhões.
Remuneração dos profissionais de educação de jovens e adultos de ensino, 260 mil. Remuneração dos profissionais de educação especial, 13.562.000. Sentenças judiciais, 2.066, que também já falei, corresponde aos precatórios. Construção, ampliação e reforma dos espaços da educação infantil, 12.351.000 reais. Transporte para educação infantil, 3 milhões. Formação continuada para profissionais da educação infantil, 270 mil. Educação infantil, 84 milhões. Remuneração dos profissionais da educação infantil, 80 milhões. Publicidade institucional, 1 milhão. Escola nova, Novo Horizonte, no ensino médio, 402 mil reais. Rotas do ensino médio, transporte para o futuro, 1.065.000. Funcionamento da educação profissional, 9.610.000. Concessão de bolsas de estudos para o ensino profissional, 170 mil. Concessão de bolsa de estudos para o ensino superior, 6.434.000 reais. Alimentação escolar para o ensino médio, 60 mil reais. Alimentação escolar para a educação infantil, 12 milhões. Alimentação escolar para o ensino fundamental, 24 milhões. Gestão organizacional da educação, 15 milhões. Conselhos municipais de educação, 8 mil reais, totalizando 558.922.000 reais. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, previsão, de despesas de 14.950.000 reais. Funcionamento de espaços culturais, 4.490.000. Gestão de cultura, 3.354.000. Promoção de eventos culturais, 2.160.000. Apoio a entidades culturais, 200 mil reais. Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, 39 mil reais. Aldir Blanc, Fomento de Cultura, 2.032. Construção, ampliação e reforma de espaços culturais, previsão de 679 mil reais. Funcionamento do Museu do Município, preservação, 1.895.000 reais. Apoio ao Museu de História Natural, 100 mil reais, totalizando 14.950.000 reais. Agradecemos a participação inicial dessa leitura e agora a gente vai em andamento com esclarecimentos de todo o orçamento dos próprios secretários das pastas. Agradeço. Muito obrigada, Marco Antônio. Eu queria registrar aqui a presença do José Clair, que é assessor do vereador Serginho, e agora também a presença do vereador Serginho, que está aqui com a gente também acompanhando a nossa audiência. Agora foi a apresentação. As pessoas que chegaram também, que estão aqui na galeria, podem se inscrever se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. E a gente passa, então, para os questionamentos de vereadores. Então, vereador Serginho e eu. Posso começar? Vamos lá, então. Olha, vou começar pela Secretaria de Educação. A gente teve, professora Suelen, uma diferença no orçamento bem grande de 39 milhões, considerando o orçamento do ano passado, o ano passado de 598 milhões, a gente vem para esse ano com 558 milhões, numa diferença de 39 milhões mais ou menos, de 24 para 25. E depois, a gente não teve hoje ainda a apresentação da Funcabs, mas tem lá um aumento na questão da Funcabs. Eu queria ver se você puder, por favor, falar um pouquinho sobre essa diferença. Da redução orçamentária, Eu sei que esse ano a gente teve, inclusive, uma previsão do Fundeb que não veio tudo, Então, não sei se foi alguma coisa nesse sentido, mas queria saber se tem alguma questão mais pontual nesse sentido. Eu sei que inclusive, uma mudança agora, inclusive, de gestão, mas aqui tem algumas questões relacionadas à reforma, ampliação, construção, 7 milhões no fundamental e 12, se eu não me engano, no infantil. Isso, 12 milhões. Eu queria saber se já tem a previsão de alguma construção
nesses valores, né? Se você já sabe quais são essas construções. A ampliação e reforma acho que é um pouco mais desafiador, né? Porque aí é mais específico, se tiver também pode falar, mas a questão da construção acho que é uma questão importante. Na Secretaria de Fazenda, a gente tem um aumento significativo de 118 milhões, considerando de 24 para 25. Aí queria entender um pouquinho melhor o que foi essa alteração. Em relação à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, infelizmente a gente ainda tem um orçamento pequeno, né, secretário? Mas tivemos um aumento de 400 mil, mas ainda acredito que é bem pequeno, perto da importância dessa secretaria. Serviços públicos também tivemos uma alteração. A de esporte tem uma observação, né? Até chamei a Luciana para confirmar, mas a gente tem uma diferença de 4 milhões a menos. Mas é a secretaria que mais recebe, eu acho, emendas impositivas, né, doutor Guilherme? E aí eu acredito que esse valor acaba sendo contemplado posteriormente com as emendas, né? Mas eu acho que são essas as minhas questões de hoje. Esporte já falei, Fazenda já falei, que são 118 milhões. O que seria esses 118 milhões? Obra a gente tem 11 milhões aqui de aumento, não que isso seja ruim, né? Mas aí se puder falar um pouquinho, se tem alguma obra mais específica que vai fazer, tá? Por favor. A Secretaria de Educação eu já perguntei. Uma outra observação da Secretaria de Educação em relação à alimentação. Eu me lembro que a gente tinha uma alteração na da educação infantil, porque de fato precisa mesmo, né? São mais refeições e tal. E agora eu vi que tá mais, a do infantil está 12 milhões, do fundamental está 24. Lógico que interfere em relação à quantidade também, né? Mas a questão da qualidade na alimentação, que a gente tem uma restrição maior de 0 a 6, também foi para os maiores agora e por isso aumentou um pouquinho mais. Acredito até que foi a questão que a gente passou aí pela mudança de contrato, né? Se o secretário de Cultura quiser comentar um pouquinho essa diferença também, que é bem pouquinho, secretário, mas se a gente conseguir que essa diferença seja efetivada, né? Acho que é bem importante também. Bom, eu acho que em relação às minhas questões, não ficou nada. Vereador Serginho, já quer fazer as suas? Eu gostaria de pedir para as pessoas também que quiserem se inscrevam, por favor. Vou ser bem tranquila com relação ao tempo tá? Se precisarem de um pouquinho mais. Se tiverem dúvidas, por favor, se inscreva aí que daqui a pouco eu já encerro, após a fala do vereador Serginho. Boa noite, presidente, vereadora professora Elisa, componentes da mesa, secretários, servidores. Acho que o gritante para nós aqui são essas diferenças, né? A senhora já bem pontuou, não tenho mais nenhum outro questionamento dentro dos programas e ações, porque a gente tem que olhar mais os programas e ações detalhadamente, cruzar com o PPA, até tem uns cruzamentos aqui, algumas situações aqui que não constam na LDO, ou não faz referência também ao PPA, então, mas a gente precisa olhar mais detalhadamente para ver, e a gente sempre participa aqui e a gente sabe, né, que uma lei altera automaticamente a outra, então, mas o que me chama a atenção aqui nessa diferença na Secretaria de Fazenda 118.212.593 a mais, uma diferença de 2024 para o ano de 2025, então se puder esclarecer para nós qual essa diferença a maior aqui na pasta, tá ok? Mas é só isso mesmo. Eu gostaria nós fizemos, né, os nossos questionamentos, vereadores, não temos assessores aqui, a gente tem um regramento na audiência de LOA, que os assessores também podem fazer seus questionamentos, como a gente não tem nenhum, representantes de conselhos. Tem algum representante de conselho presente que queira fazer uso da palavra para fazer questionamento? Conselho Tutelar, Alessandra? Não? Conselho de Cultura? Não? Então tá bom.
Então, agora eu vou passar... Presidente. Oi. Eu só queria, dos secretários, esses conselhos afins, se eles participaram, que tem um pedido de informação deste vereador com referência à participação deles nos programas e nas ações, porque foi uma audiência pública só que ocorreu, e eu queria saber se houve a participação dos conselhos na indicação ou, de repente, sugestão de alguma ação dos programas. Bom, eu vou passar, então, a palavra para os secretários, tá? E para os secretários e para a diretora, eu ia falar secretária. E aí, gente, nesse momento eu declaro, então, encerrado o recebimento de questionamentos online. Acho que online a gente não teve, mas a gente tem inscrições aqui dos munícipes. A participação é muito importante. Então, se tiver mais alguém que queira falar, eu vou abrir uma exceção, tá? E se tiver alguém que queira ainda mandar as perguntas, assim, enquanto os secretários estão respondendo, pode mandar que eu aguardo até o final da resposta deles, tá bom? E aí, depois eu passo a palavra para os inscritos. Boa noite a todos e todas que estão presentes, que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, representando a professora, nossa secretária Vera Hilst, aqui no esclarecimento das solicitações que foram realizadas. Eu começo falando sobre a redução do orçamento de 2024 e de 2025. É uma excelente pergunta e é importante esclarecer a população de que essas reduções que têm acontecido na educação, ela tem acontecido a nível federal. Então, nós tivemos esse ano uma redução do salário educação. É importante esclarecer a população que dentro da educação a gente tem várias fontes com vários tipos de verba que chegam ao município. E cada fonte ela é como se fosse carimbada, a gente não pode gastar com qualquer coisa. Então, nós tivemos esse ano a redução de 40 milhões do salário educação. Tivemos também uma redução de 23 milhões da verba QESE. E o governo federal também mudou a forma de arrecadação do município, do ICMS voltado para todo o município, né, e que vem aí da educação. Então, hoje a gente tem um índice chamado IQEM, que é um índice que regulamenta o quantitativo de verba que vem para o município, seja ele qual for. Então, agora a arrecadação do ICMS, ela traz esse dificultador para todos os municípios, não só para a gente. Porque o que é esse IQEM? É uma continha que o governo federal faz agora para mandar dinheiro para o município, que está relacionado com o índice de aprendizagem do IDEB e com o nível de aprendizagem desses estudantes. Então, a gente não pode mais só atingir o índice do IDEB, a gente tem que garantir que as crianças que não estavam aprendendo passem a aprender também. Isso é uma das contas que é feita. A outra é o cadastro das famílias no CadÚnico, dessas crianças vulneráveis, contando também aí com a equidade racial. Então, é essa conta que está sendo feita e, a partir de 2025, esse dinheiro vai vir baseado nessa conta. Não sei se foi claro assim, para toda a população, mas nós nos colocamos à disposição na Secretaria de Educação para apresentar essas legislações e maiores esclarecimentos para vocês. Então, nós estamos tratando com prudência aqui do orçamento de 2025. Em relação às construções, nós já temos, sim, definidas algumas construções. Eu vou começar pela educação infantil. Está prevista, né, dentro do programa da educação infantil, uma das ações é a construção de uma nova unidade na EMEI Continental, com recurso próprio. Nós vamos ter a construção de uma nova unidade no Parque Aeroporto, que daí é com verba do PAC. Construção de uma nova unidade no Parque Três Marias, aí é com recurso próprio. Construção de uma nova unidade no terreno em frente da DPM, que a gente já tem ouvido muito falar, que também é contemplado pelo PAC. Construção de uma nova unidade pelo SECAP, também pelo PAC. E também uma construção de uma nova unidade no Vale dos Bandeirantes. Importante relembrar que nós estamos com ampliação de 15 salas de aula na educação infantil, nas escolas da educação infantil. Ainda algumas não foram finalizadas e vão ser finalizadas o ano que vem. Em relação à construção do ensino fundamental e ampliação, nós temos também previsto a construção do Complexo da Criança, lá na DPM, Escola de Fundamental 1, uma Escola de Fundamental 2 e uma Escola de Educação Infantil, como eu já falei. Tudo com verba vindo por meio do PAC.
Nós vamos construir também uma MF no Vale dos Bandeirantes, Fundi 1, atendendo o Fundamental 1 e Fundamental 2 também, por meio do PAC. Uma MF no São Gonçalo, onde a gente já tem um terreno lá, por meio do PAC também. E a gente está com uma proposta de revitalizar e cobrir quadras poliesportivas da unidade de ensino. A quadra é a sala de aula do professor de educação física. E a gente ainda tem 26 escolas que têm quadras descobertas. Então, a gente tem uma previsão aí de cobrir ao longo dos anos essas quadras. Então, já começando com a previsão de 6 quadras para o primeiro semestre aí do ano que vem. Além da reforma total na escola, as quadras são na Hernani Genícoro, Chácara Ingrid, e também uma reforma nessas 2 unidades escolares. Em relação à participação do conselho do vereador Serginho, nós fizemos o convite, né? A audiência foi aberta lá na Secretaria de Educação, inclusive foi lá no prédio. Se eu não me engano, nós tivemos a participação do presidente do Conselho Municipal, o Fábio, mas eu preciso confirmar, mas ele também é funcionário nosso da Prefeitura, né? Então ele acabou participando. Em relação à alimentação, esse ano nós tivemos a matrícula de aproximadamente 1.600 estudantes no ensino fundamental. A gente teve uma migração muito grande de alunos de escolas particulares, e nós também pactuamos um programa do governo federal no qual a gente ampliou o ensino integral. Até mesmo vai chegar uma disponibilização de verba para isso. Então, nós tivemos aí um aumento também nos estudantes do ensino integral, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. A gente tem esses quantitativos na secretaria para quem quiser ter maior detalhamento. Então, isso aí acabou também modificando os valores aí relacionados à alimentação escolar. Acho que são essas. Se faltou algum questionamento, estou à disposição ainda. Presidente, Sueli, eu só fico muito preocupado com essa redução de 40 milhões de reais. Não vai prejudicar a qualidade de ensino, a valorização dos professores, questões de reformas das escolas, porque quando eles colocam números e números assim, eles não levam em consideração a realidade do município. E saber se também as secretarias da região, se eles se organizarem e questionarem isso do governo federal, porque só reduz, esquece da realidade do município, então isso acho que é importante. Excelente pergunta. Antes, o que acontecia? A gente arrecadava os impostos aqui, ia para o governo federal e voltava o quantitativo que foi arrecadado, aproximado para o nosso município. Então, a redistribuição era estadual. Agora, com essa nova legislação, a redistribuição é nacional. Então, nós, por exemplo, o São José teve a redução de aproximadamente 50 milhões, nós 40. Então, há um movimento na Undime dos secretários, tem cartas abertas aí, abaixo-assinados de prefeitos e secretários, para tentar modificar essa ação. Não sei que posicionamento que está nisso ainda, mas a gente assinou, inclusive, esse movimento. Tem prefeituras pequenas, secretarias de educação pequenas, que não estão tendo condições de pagar água e luz, por exemplo, porque contavam com esse dinheiro que vinha. Secretário da Fazenda, professor doutor Mário Celso. Boa noite, vereadora Elisa, boa noite, vereador Serginho, assessores, colegas aqui de trabalho, funcionários da Prefeitura Municipal de Taubaté, ouvintes da TV Câmara e os presentes aqui nessa sessão. Diante da pergunta tanto da vereadora Elisa como do vereador Serginho, o porquê desse aumento de 118 milhões, né? Dentro desse orçamento, a gente tem que entender aqui que houve um parcelamento novo, aprovado por vocês aqui do IPMT, né? Que já começou a partir do mês passado, né? E ele é um orçamento aí que está dentro desses montantes de 118 milhões. Então, esse acordo novo aí do IPMT conta com isso. As parcelas vencidas do CAF, tá? Então, você tem aí praticamente 40 milhões aí de parcelas vencidas do CAF. Também o aumento do dólar para as parcelas atuais do CAF, as 2 parcelas que vencem em julho e dezembro, né? De 5 milhões de dólares cada uma, né? Nessa faixa de valor. Também emendas impositivas, né, que acaba tendo um aumento de 1,55% da receita corrente líquida
Então, são essas situações praticamente que fazem com que você tenha a necessidade desse aumento aí de 118 milhões. Obrigada. Quem mais? Secretário Elcio. Boa noite, presidente Elisa. Boa noite, vereador Serginho, como também aos nossos amigos aqui presentes, a todos que estão presentes aqui. Bem, também quero parabenizar o prefeito eleito, o Sérgio Victor, muito sucesso e que Taubaté venha aí a crescer aí, 2025. E já falando nisso, eu falo que a receita dos serviços públicos está em 158.325 milhões. Aproximadamente 13 milhões ao mês. Só de uma empresa nós pagamos aí em torno de 5 milhões e resta para nós 8 milhões para cuidar da cidade, fazer a zeladoria da cidade toda. Eu acho um orçamento baixo, né, pela responsabilidade que os serviços públicos têm que cuidar, ser o zelador da cidade de Taubaté. Nós temos toda a parte de iluminação pública, tanto a área rural quanto a área urbana, toda da responsabilidade de serviços públicos, toda a arborização da cidade, inclusive em tempos de chuvas que caem muitas árvores, nós também cuidamos da área rural. Nós temos também a fiscalização, que também precisa de recursos para trabalho, né? E também a limpeza pública, né? Capina, bueiro, cuidamos dos cemitérios, mercatal. Então, eu acho uma receita muito baixa, né, para se trabalhar, para ter uma cidade organizada, para manter a cidade da forma que a população merece. Então, no meu conhecimento, é uma receita baixa para uma secretaria de um porte dos serviços públicos. Obrigado a todos, estou à disposição também aí. Quem mais? Secretário Fernando, de Cultura, por favor. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer a oportunidade de poder falar mais um pouco aqui sobre o orçamento da cultura, né? Fazendo um comentário sobre esse pequeno acréscimo, vereadora Elisa, na verdade se refere a uma emenda estadual, né, no valor de 400 mil, que a gente recebeu para o complexo ferroviário. Então, as emendas que a gente recebe também ingressam no orçamento e somam lá no total, no final, né? E respondendo também ao vereador Serginho sobre a participação do Conselho na elaboração do orçamento, né? Tanto ano passado como esse ano, eu fiz uma reunião junto com o Conselho, né? Acho que tem o pessoal que participou aqui também, e apresentei para eles como que é o formato, né? Então, a gente está avançando nesse sentido de participação, né? Porque o orçamento ele vem da área de orçamento para a secretaria, já com todas as suas despesas obrigatórias comprometidas, já citadas, né? Folha de pagamento, despesas correntes, né? Então, se tem uma pequena margem para você fazer remanejamentos, né? Então, o Conselho participou desse processo dessa forma, ainda que se precise avançar, né? No sentido de elaboração do orçamento, né? Mas teve, sim, a participação. Me mantenho aqui à disposição. Valeu. Obrigada, secretário. Secretário de Obras. Boa noite a todos. Vereadora Elisa, com relação ao aumento da receita que você perguntou, né, que para mim é muito positiva, né, eu gostaria de informar que não é em compensação às quedas dos orçamentos das outras secretarias. Isso foi uma forma de cálculo dos royalties que foi alterada
acabou melhorando a receita, que esse tipo de receita é específico da Secretaria de Obras. Também tem alguns convênios, né, que nós fizemos de obras que foram licitadas e vão começar agora, no final do ano, que vão acabar, nós conseguimos assinar isso agora, e acabou indo para o ano de 2025. Então, também melhorou a receita da Secretaria de Obras. Mas eu continuo, como da última vez que eu estive aqui, achando um orçamento muito baixo para uma secretaria do tamanho da cidade de Taubaté. Tá bem. Obrigado, boa noite. Presidente. Obrigada. Só para obter a informação do secretário, esse recurso, né, acho que é um convênio com o DAEE, que acho que vem via FEIDRO, para a questão aí da nossa infraestrutura, ele já está no orçamento, vai ser acrescido nesse orçamento ou já vai ser para o ano de 2025? Se puder explicar, acho que é 21 milhões. Então, esse não está certo ainda, né? Ele ainda está, a gente está inscrito no programa, mas ainda não teve ainda a resposta de que nós estamos cumprindo já acabamos até algumas ações do convênio anterior, né? Mas para 25 ainda precisa da confirmação do DAE. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Eu vou passar agora, então, a palavra para os nossos participantes, começando pelo Ângelo. Ângelo, por favor. Enquanto o Ângelo vai ali para a tribuna, eu gostaria só, professora Suelen, depois, se puder falar um pouquinho sobre uma questão que chamou a atenção e acabou passando, sobre a publicidade, 1 milhão para publicidade. Eu lembro até que eu acho que eu já questionei isso nas audiências outras vezes, né? E tinha separado para a educação infantil e para o ensino fundamental. Mas agora o da educação infantil está 1 milhão e do ensino fundamental acho que está menos, alguma coisa assim, mas depois dos participantes, se puder falar um pouquinho sobre isso, por favor, tá bom? Bom, boa noite. Já agradeço de antemão a tolerância que a Elisa tem, que a presidente tem. Muito obrigado. Bom, eu me chamo Ângelo, eu sou um trabalhador da cultura aqui em Taubaté. Eu tenho perguntas objetivas, né, para o secretário de Cultura, mas eu também gostaria de ouvir comentários dos setores responsáveis pelo orçamento, para a gente entender melhor como a coisa funciona. A primeira é uma bastante objetiva. Em 2023, foi realizada a 4ª Conferência Municipal de Cultura. Nela, Poder Executivo e Sociedade Civil aprovaram mais de 6 dezenas de propostas de curto, médio e longo prazo. Eu não enxerguei nenhuma delas contempladas na PELOA. Nenhum recurso para o cumprimento dessas metas. Essas metas foram observadas durante a elaboração da LOA? Se sim, quais delas estão contempladas no orçamento? A segunda é uma pergunta que eu faço em todas as audiências públicas da LOA aqui na Câmara. O artigo 55 da Lei 398 de 16 diz que o Fundo Municipal de Cultura se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos, ações implementados de forma descentralizada e por aí vai. Há uma expectativa de que o fundo receba um pouco mais de 2 milhões de reais por meio de transferência do governo federal, né, para cumprimento da Política Nacional Aldir Blanc, mas o recurso de aplicação do orçamento da própria prefeitura é de apenas R$ 38.700. O que justifica que o principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município receba apenas R$ 38.700? A terceira questão. De acordo com a Lei 398, a mesma lei, compete ao Conselho de Cultura colaborar na elaboração das leis orçamentárias, né? LDO, PPA, a LOA, relativos à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Qual foi a participação do Conselho na construção dessas leis, sobretudo na construção dessa lei aqui em pauta? E aí eu tenho um comentário. O secretário ele participou, como ele disse, né, de uma reunião no Conselho para apresentar a LOA. E essa reunião está pública, né? Ela está gravada
Está no YouTube, né, disponível no canal do Conselho de Cultura. E ele deu uma informação que para mim foi muito preciosa. Ele recebeu, a reunião aconteceu no dia 10 de setembro. Ele deveria dar uma devolutiva sobre o projeto, né, de acordo com o que foi explicado lá, no dia seguinte, no dia 11. E, de acordo com ele, ele recebeu o projeto na quinta-feira anterior, né, 5 dias antes. Essa reunião foi numa quinta, ele recebeu na terça-feira. Ele analisou isso durante 5 dias. E aí eu perguntei para ele o seguinte, a secretaria participou, né, dessa elaboração, porque a LOA é uma das principais peças de planejamento do município, né? Como que foi a participação da secretaria? A resposta, redundantemente, foi essa: recebi na quinta-feira, ou seja, 5 dias antes daquela reunião com o conselho, e teria que dar uma devolutiva no dia seguinte, ou seja, ele teve 6 dias corridos aí para fazer todos os apontamentos que ele desejava, para apresentar o planejamento que a secretaria queria imprimir na LOA, né? Eu tenho a impressão que as secretarias, elas não têm uma participação ativa na construção da LOA. Minha pergunta, eu estou enganado? Estou enganado? E aí, eu considero um avanço enorme, isso que o Fernando fez, de levar para a reunião a LOA. Isso é inédito. O Fernando fez isso no ano anterior, apresentou para a gente como é que foi, também foi no Afogadilho. Esse ano ele repetiu com muito mais ênfase naquilo que ele fazia, chamando muito mais o conselho para perto, só que um dia antes dele dar a devolutiva para a prefeitura. É um avanço, concordo, né? Eu expressei isso para o secretário, mas não resolve a coisa, né? A participação popular, ela não ocorre, ela não deve ocorrer só na audiência. As leis que a gente tem, a gente tem dezenas de leis aqui no município falando sobre participação popular. O conselho, que é a interface do poder público com a sociedade civil, ele precisa estar integrado o tempo todo, ele precisa participar do planejamento. E não participa. E aí eu estava vendo as peças do projeto de lei, né, aqui, a tramitação aqui na Câmara, aí eu li uma coisa muito, muito interessante lá pela técnica legislativa aqui da Câmara. Aponta-se, com a finalidade de simples registro, que a proposição é insuficiente, como nos anos anteriores, no quesito clareza. Ou seja, a gente não sabe o que está proposto na LOA. E aí tem um outro apontamento lá na frente que é bastante interessante também. Seria conveniente, para o bem do acesso à informação e do exercício do controle e da fiscalização, que os vereadores e os contribuintes conseguissem identificar facilmente, sem a necessidade de intervenção de terceiros ou de explicações adicionais, as já disponíveis no projeto, como estariam materializadas as propostas do plano de governo e se a ausência de documentação referente à participação dos conselhos municipais na elaboração do projeto está relacionada ao alijamento desses órgãos no processo de construção da peça ou ao fato de todos os conselhos deixarem espontaneamente de manifestar-se. Esse último caso eu duvido, né? Então, isso aqui não sou eu dizendo, é a técnica legislativa aqui dessa casa, que faz um trabalho brilhante. E aí, como eu imagino que as metas da conferência, elas de fato não estão contempladas na LOA, eu vou fazer um apelo aos vereadores, né, que participem com as suas emendas, né, para viabilizar iniciativas que são importantes, são políticas públicas de Estado, pensadas no bem público, pensadas no bem comum. Seria importante que, já que a Prefeitura não quer financiar isso, que venha por caminhos, né? Eu sei que é muito sacrificado as emendas de vocês, é muito concorrida as emendas de vocês, mas isso é uma política pública de Estado, seria importante avançar.
E só reforçar aquele desabafo, participação não é só em audiência, né? A prefeitura ela precisa garantir, né, todos os poderes, não só a prefeitura, precisa garantir que a gente participe, né? E participe de verdade. Só ter um conselho pro forma não resolve. Só apresentar uma proposta de forma pro forma num dia antes também não resolve o problema. É um avanço, concordo, é um mérito desse secretário, nenhum outro teve, né? Mas a forma de construção da lei, né, a gente ouve em todas as eleições que a gente está votando numa nova política, numa novidade, em acabar com aquilo que é velho, e faz a mesma coisa. É isso. Obrigado. E desculpa o desabafo. Obrigada, Ângelo Rubim. Agora eu vou passar a palavra, eu vou passar para todos vocês, depois eles respondem, tá? Gisele Jobim. Mas é um nome em inglês aqui, Gisele. Você lê, por favor? Intempore sustentabilidade. Depois é o Pedro, tá? Ligado aqui já. Boa noite. Meu nome é Gisele Jobim, eu sou advogada, eu sou embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, representante aqui do Instituto em Taubaté, e tenho uma startup, a Intempore Sustentabilidade, residente no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, chamada Intempore, que é em tempo, em latim, voltada para a educação ambiental e soluções para a gestão de resíduos sólidos urbanos. E em razão tanto da minha startup, como pelo fato de eu ser embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, eu tenho estudado bastante sobre reciclagem, sobre gestão de resíduos sólidos urbanos, sobre a cidade de Taubaté em especial, e como o secretário Elcio falou, realmente a gente está com um orçamento muito curto para cuidar de coisas importantes da cidade, como no caso que eu venho aqui solicitar, das cooperativas de reciclagem. Para a gente ter uma efetiva coleta seletiva no município, a gente precisa que haja uma correta separação dos resíduos e uma correta destinação dos resíduos. Se a gente não tiver essas duas coisas andando juntas, nós não vamos conseguir com que o material vá para as cooperativas e seja efetivamente reciclado. E a reciclagem para o município reduz bastante a quantidade de lixo, porque o que não é reciclado, o que é reciclado é material. O que deixa de ser reciclado vira lixo. Vai para o aterro sanitário de Tremembé, que está já perdendo bastante aí a sua vida útil. E quando a gente recicla material via cooperativa, além de a gente estar fazendo esse trabalho de redução da quantidade dos resíduos que estão indo para o aterro, nós também estamos ajudando a parte social, porque os trabalhadores são prestadores de serviços, as pessoas que trabalham na cooperativa e fazem coleta também na cidade. E nós também ajudamos as empresas a cumprirem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que as empresas hoje precisam voltar 30% das embalagens que colocam no mercado. E elas só conseguem fazer essa comprovação desse retorno e cumprimento da lei via cooperativa, porque é só mediante a nota fiscal de venda do resíduo da cooperativa que é feito o crédito de reciclagem e a comprovação para as empresas. Então, eu peço que seja dada especial atenção para as cooperativas, para a reciclagem do município, para que a gente efetivamente tenha uma coleta seletiva eficaz, eficiente, que a gente melhore a renda das pessoas que trabalham com os resíduos que nós geramos. E a gente sempre fala, o melhor resíduo é aquele que não é gerado. E, infelizmente, a gente aqui em Taubaté não consegue vender, as cooperativas não conseguem vender vários materiais, não tem mercado aqui, porque a gente também depende da logística
para que as empresas venham retirar os resíduos, então os resíduos também estão indo para aterro sanitário. Então, eu peço atenção para isso e, se puder, que haja um orçamento voltado para as cooperativas e uma efetiva reciclagem dos nossos materiais. Obrigada. Obrigada, Gisele. Agora eu passo a palavra para o Pedro Carvalho. Boa noite. Queria cumprimentar a todos da mesa, os secretários, diretores que estão aí presentes, cumprimentar o Serginho e a Elisa, que são os vereadores presentes. Uma grande perda, né, não tê-los presentes mais para frente, né, porque são os únicos que estão preocupados realmente com o orçamento municipal, que é uma das coisas mais importantes do município, né. Parabenizar o Sérgio Vitor pela vitória na Câmara. Eu acho que o ano que vem a gente consegue talvez ter uma lei de orçamento mais detalhada, né, porque a gente não sabe nem o que questionar, porque você olha, é muito genérico. Não dá para saber o que acontece, não dá para ter uma ideia do que questionar. Dos meus questionamentos é como eu sou funcionário público, sou monitor de esportes da Secretaria de CEDIS, e uma das preocupações sempre de nós, funcionários públicos, é se o ano que vem a gente vai ter uma revisão salarial. E eu queria saber se nesse detalhamento a gente tem hoje de 50% mais ou menos da folha com o pessoal, né? E se nesse orçamento que está da LOA, daí seria para todos os membros da mesa, se isso já está pensando nos 4,5% de inflação que a gente está tendo esse ano. Se vai ter uma revisão disso, se isso já está enquadrado para a gente ter essa revisão para o ano que vem. Outros questionamentos que eu fiz aqui, mais para a Secretaria de Esportes, que é que eu estou mais olhando hoje em dia, apesar de ser a CEDIS. 12 milhões para o pessoal, 8 milhões para esportes de competição. Quais esportes têm sido contemplados com isso, né? Porque é muito vago, né? 8 milhões para esporte de competição. A gente atende 40 e poucos esportes de competição. 42 modalidades de competição, então fica muito vago, né, falar que está assim. E 200 mil para obras e reformas. Tem uma reforma específica que tem uma quadra parada no Maria Augusta ali, que já faz mais de 2 anos, eu acho que está parada, se eu não me engano. Queria saber se ela está contemplada nesses 200 milhões. Dentro do prédio da CTI também tem várias reformas que tem que fazer. A própria quadra da CTI está com um buraco na parede ali, não sei se tem alguma coisa contemplada para eles também. Seria isso, um melhor detalhamento e essas reformas específicas e se está contemplado a revisão salarial para os funcionários. Obrigado, boa noite. Obrigada, Pedro. Próximo, Anderson Nunes. Anderson Nunes. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos aqui pelo trabalho que vem desenvolvendo. Sei que é um grande desafio, né? Parabenizar também ao prefeito eleito, Sérgio Victor, que tem um grande desafio pela frente, né? E também o nosso colega ali, o Ângelo, que vem pontuando aí situações já há algum tempo, né? E compactuo com o seu mesmo pensamento, de que há uma necessidade da população participar mais, né? E estar mais próximo da Casa Legislativa e entender como funciona, né? E ter essa compreensão. Realmente ela é muito complexa, ela é muito difícil e não deve ser apenas no dia da audiência. Concordo plenamente. E, inclusive, venho aqui também falar aos senhores que nós estamos atentos. Como população, eu particularmente venho falar em nome, né, não querendo ser arrogante, nada disso, mas dizer um pouco daquilo que eu tenho vivenciado com as pessoas com deficiência. Nós tivemos uma audiência pública em 26 de setembro de 2023 para falar das pessoas
surdas e com deficiência auditiva. Tivemos em abril deste ano uma reunião com todas as secretarias, né? A Suelen, nós conversamos bastante a respeito, né? Para que tivéssemos um esclarecimento e até mesmo um direcionamento para atender as pessoas surdas. E nós trouxemos aqui à casa a necessidade, né, da comunidade surda e o quão importante é a política pública para que essas pessoas sejam participativas, né, e não sejam pessoas excluídas da sociedade. E nós chegamos, então, na lei, né, de orçamento, lei orçamentária anual, e eu gostaria de saber como que ficou em cada secretaria a destinação de recursos públicos para as pessoas com deficiência e também, principalmente, a comunidade surda, a qual nós tivemos uma audiência pública o ano passado, uma reunião com as secretarias em abril deste ano, e, inclusive, foi muito próximo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? As datas foram bem próximas. Sentado à mesa com os secretários, nós falamos a respeito da destinação de recursos, mas depois nós não tivemos o acompanhamento pleno de como que isso discorreu. E aí nós distanciamos e vem de encontro à fala que o Ângelo colocou aqui. Então, a sociedade chegou até esta casa. Nós viemos até esta casa, levantamos situações através de uma audiência pública. É importante frisar isso, porque não foi uma movimentação com faixas e banners na porta da Câmara. Foi uma audiência pública que ficou registrada aqui nesta casa, com reivindicações das pessoas surdas, com situações reais, casos reais. Foi estabelecido, então, um plano, entre aspas, isso foi dito à mesa, que seria feito algo para essas pessoas. Tivemos aí a promulgação da Lei 5.972, em julho deste ano, em que será feito um censo municipal das pessoas, para as pessoas com deficiência, para que nós pudéssemos identificar aonde essas pessoas estão, né, e nas regiões da cidade. Então, eu também quero saber de que forma que isso vai ser aplicado, se nós tivermos uma redução orçamentária, como que isso vai ser aplicado no próximo ano? Até porque o censo, ela vai requerer recursos, e creio eu que vai sair de todas as secretarias. Então, hoje, sendo essa primeira audiência com os secretários aqui presentes, como que isso vai ser destinado? E se isso foi contemplado, se a audiência pública que foi realizada o ano passado, os munícipes foram ouvidos ou não, se as pessoas surdas tiveram voz nesta casa ou se elas foram esquecidas, e trazer esse esclarecimento. Se elas foram ouvidas, se as pessoas surdas tiveram voz aqui neste lugar, o quão reverberou isso? De que forma que vai ser aplicado o orçamento para essas pessoas o ano que vem, em 2025, como que ficou destinado recursos para as pessoas surdas em cada secretaria, para que a gente tenha esse esclarecimento e saber se a nossa movimentação e a nossa indignação que sai das ruas e vem para dentro dessa casa, ela realmente surte efeito e se nós realmente estamos fazendo o devido trabalho que deve ser feito. Então, são essas minhas considerações e obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Anderson. Finalizando, então, eu gostaria de chamar agora o Alessandro Ferreira, que é produtor e ator. Se tiver mais alguém que queira usar a tribuna, eu vou pedir para o Tiago, por favor, Tiago, você só confere se tem mais alguém ali fora que quer usar a tribuna, que daí, se não tiver, a gente encerra com o Alessandro. Boa noite a todos os presentes. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Ferreira, sou ator e produtor aqui na cidade de Taubaté. Faço questão de dizer que trabalhei 7 anos no sítio do Capão Amarelo, que eu tenho um amor muito grande para aquele lugar. E vindo de sítio, vindo de projetos, vindo de conexões com companhias aqui na nossa cidade, a gente vê, eu anotei aqui, né, são 14.950.000 para a Paz de Cultura.
Talvez para quem não frequente a LOA ou para quem não esteja ligado a assuntos executivos e legislativos, vê que esse montante é muito, mas na verdade é pouco, né? Para a demanda da nossa cidade. E apesar de ser ator e produtor, eu penso também em outros gêneros, assim como a dança, a música, as artes plásticas, o circo, o artesanato, a cultura popular. Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala em diversidade e pluralidade. Então, pensando nisso, a gente vê a cultura como um instrumento de transformação, né? É o que eu faço isso há mais de 20 anos aqui na cidade e levando o nome da cidade de Taubaté para fora. Então, ela pode ser usada, primeiro eu coloquei aqui como uma sugestão, aí eu tenho uma dúvida e termino com uma pergunta. Então, a sugestão é para todas as pastas. A cultura não precisa ficar só na cultura. Se tem a Semana do Trânsito, a gente pode ter uma apresentação teatral. Se é Novembro Azul, Outubro Rosa, trabalharmos junto com a pasta da saúde. É muito importante a gente tirar a arte e a cultura como instrumento transformador e também ser pedagógico. E dizer que, independente do produto cultural que você tenha, a gente pode trabalhar em todas as pastas do Executivo. Principalmente na pasta de cultura, que é o que nós estamos alojados, turismo, porque a maioria das apresentações na cidade, das festas da cidade, tem manifestações culturais, não somente a cultura popular, mas como um todo, e principalmente a parte de educação. Haja visto a Lei Paulo Gustavo e o Plano Nacional de Blanc, em que grupos da cidade foram contemplados e como contrapartida é apresentar nas escolas municipais. Ou apresentar em alguma área da cidade que contemple o município, o professor, o educador. Então, de saber que a gente vai além da cultura, do muro da cultura. A gente pode trabalhar em todas as pastas. Isso sim é trabalhar o conhecimento e a economia criativa, porque quando a gente monta uma peça de teatro, eu tenho que contratar o ator, o produtor, o diretor, o iluminador, o cenógrafo, o figurinista. Então, se eu tenho 10 atores em cena, eu vou comprar o pano lá na loja do centro da cidade. Esse dinheiro vai ficar na cidade. Se eu vou contratar uma costureira, esse dinheiro que ela está recebendo da minha peça de teatro vai para pagar o aluguel dela, vai para pagar um plano de saúde. Então, de entender a cultura e a economia criativa como fundamental tanto para o legislativo, o executivo e as questões sociais da cidade. O Ângelo já levantou a bola no começo e falar sobre as emendas parlamentares, né? Para os vereadores que foram reeleitos, para os novos que entram. A gente sabe que funciona. Eu fui contemplado por dois projetos, né, 2 emendas parlamentares do Coletivo Representa, está aqui Elisa também, e que quando você tem um produto na mão, que seja ele vindo do Executivo ou vindo do Legislativo, você tem um produto que vocês são financiadores. Se a gente tem um produto na mão, a gente pode vender para qualquer lugar, para o SESC, para o SESI, para outras cidades, como foi no meu caso, que a gente foi para Cruzeiro, Caçapava, Pindamonhangaba, com um projeto que foi de uma lei ou de uma emenda parlamentar da cidade que eu moro, os meus impostos vêm para cá. Então, entender a economia criativa e essa sustentação, né, essa valorização como produto para a gente vender. E aí eu tenho uma dúvida, né, o PENAB, também ali conversando com o meu amigo, 2 milhões. E aí, secretário, fiquei com dúvida, porque a gente tem 14 milhões. Se 2 milhões vem da lei federal, então a gente tem menos 2 milhões no orçamento? Essa é a dúvida. Porque é uma lei federal, e se não tivesse essa lei federal? Se fosse só com o dinheiro da prefeitura, do executivo, estaríamos perdendo 2 milhões? Ou que bom que temos esses 2 milhões, né? E se ano que vem não tiver mais a implementação dessas 2 leis que foram criadas emergencialmente, mas que agora estão presentes em todos os municípios da esfera federal? São 2 milhões a menos, ou esses 2 milhões estão dentro do LOA porque tem que estar? Juridicamente, eu não entendo, então essa é a minha pergunta. E aí, para encerrar, pergunta do meu querido diretor e produtor Vlad,
Ano que vem a gente faz 20 anos da Mostra de Teatro de Taubaté. Mais de 2.000 pessoas nesses 20 anos, entre produtor, diretor, fotógrafo, maquiador, gente que nem mora mais aqui em Taubaté. E que saíram, como eu saí, porque eu fiquei 14 anos fora daqui, voltei por conta da pandemia, porque não via mais espaço para trabalhar na cidade, não via reconhecimento, né? A gente pode fazer pela gente, a gente pode conseguir métodos privados, mas se eu estou representando a cidade em festivais, se eu estou representando a cidade em apresentações aqui na região, acho justo que o município financie projetos, não meu, estou falando de todo o pessoal da cultura, né? Eu não posso falar em nome de todos, mas aqui estou falando pelo teatro. E aí, como o ano que vem é o primeiro ano que a Mostra de Teatro fará parte do orçamento oficial da Prefeitura Municipal, da Prefeitura Municipal de Taubaté, é a 20ª edição. Aí eu pergunto carinhosamente, porque, inclusive, quero corroborar aqui com o Ângelo, o Fernando, que eu me lembre de todos os secretários de cultura que eu vi de quando eu morava aqui ou vinha para cá, mesmo não estando em Taubaté, um único que recebeu todos nós. Se a gente mandasse uma mensagem, a gente precisa de uma conversa, ele atendia a gente. Ou era ele ou era a Dani. Então, eu quero parabenizar você pela sua gestão como secretário, porque realmente é um secretário que conseguiu nos ouvir. Então, a minha dúvida é, os 2 milhões e ano que vem, 20 anos de mostra de teatro. A gente vai ter orçamento? A gente vai conseguir fazer uma programação impressa? Porque a gente sabe que 70% das pessoas que vão ao teatro estão aqui no celular. Mas tem uma parte que não está. E a gente precisa, no mínimo, de uma programação. Esse ano a gente não teve, só para vocês saberem. Foram 15 grupos selecionados, 10 grupos, eu e o Vlad montamos uma comissão para a gente fazer flyer. E a gente disponibilizou de cada grupo, dos 10 grupos que aceitaram, R$26 para a gente poder fazer 1.500 flyers. Porque a prefeitura não colaborou com isso, com esse material. R$1.500, 26 para cada grupo. E assim, a gente vê a diferença, porque no dia da apresentação da minha peça de teatro, eu vi uma menininha pegando o flyer que ela recebeu, não sei onde, pedindo autógrafo para os atores da minha companhia. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro. Nós vamos passar, então, a palavra agora para os secretários. Pode começar de lá para cá? Eu não sei se o senhor tem alguma, Marcelo? Acho que não, né? O Pedro fez uma questão do salário do reposição, mas eu acho que essa o secretário de Fazenda pode responder, porque apesar de ter as secretarias, na Finanças é geral, né? Então, passo a palavra para o secretário de Cultura, Fernando. Presidente, Fernando, só um minutinho. Para deixar um questionamento aí para a mesa também, né? Mais para o secretário da Fazenda, ele respondeu muito bem aqui os 118 milhões de reais, né, de acréscimo para esse ano, e ele falou que tem o CAF, né, tem o parcelamento junto ao Instituto de Previdência. A minha preocupação para o ano de 2025 é esse empréstimo do CAF, né, que não está sendo pago. Se de repente pode haver algum bloqueio de recurso federal para o município, né, a irresponsabilidade de fazer e deixar, né, essa dívida para o município em poucas parcelas, então corre-se o risco, né, de repente, né, mudar lá a sentença judicial e de repente haver bloqueios, né? Se a secretaria está preocupada com isso, né, já tem a previsão orçamentária, perfeito, mas depois vai ter o financeiro para poder honrar o pagamento do empréstimo. Com referência ao empréstimo, se ele pudesse dar uma explanada para a gente do Fundo de Participação do município, ou de repente até um outro recurso que venha da União, porque não é justo, né? Então, que se pudesse parcelar em mais vezes para o município não sofrer tanto, né? Pagando esses parcelamentos. Obrigado, presidente. Imagina. Passa a palavra para o secretário de Cultura. Bom, acho que tem bastante coisa para a cultura, né? Vamos lá, vou tentar responder todas aqui. Primeiramente, o Ângelo, ele sempre está participando com a gente, eu acho que ele traz questões bem
pontuais, né, e bem significativas que meio que obrigam a gente também a acompanhar a linha de raciocínio e se desenvolver cada vez mais. Por isso que eu acho importante para a gestão, né, para a administração ter esse contraponto, né, essa visão, esse olhar de fora mesmo, né, mais técnico, que ajuda a gente a se desenvolver também. Com relação à Conferência Municipal de Cultura, até estava olhando aqui, são 6 eixos, né, que nós trabalhamos. Tem alguns eixos que falam sobre legislação, sobre questões administrativas que não necessariamente demandam recursos, né, e outros sim, né. E no orçamento realmente não existe ação ou programa que especifique metas da conferência, né. A gente sabe que tem orçamento com programas em linhas gerais, né, e isso eu acho que já responde várias outras questões. Com relação ao fundo ser o principal fonte de investimento na cultura, eu concordo, mas eu acho que isso tem que ser um processo, por quê? Se a gente olhar o orçamento da cultura, nós temos uma ação chamada Promoção de Eventos Culturais, que são 2.200.000, né? Então, 1.100.000 é para manutenção dos nossos corpos artísticos. Então, nós temos banda sinfônica, coral municipal, balé da cidade, o elenco do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, também são demandas já estabelecidas em compromissos firmados, né, por editais. Então, a gente não consegue subtrair desses locais. Nós temos também promoção de eventos culturais, nós temos um calendário oficial bem diversificado e bem rico na cidade. Se a gente vê o nosso calendário, cada dia é dia de alguma coisa, e passível de ser financiado com recurso público, né? Então, para o fundo ele ser o principal fonte de financiamento, isso tem que ser um processo, porque eu não posso simplesmente deixar de atender o que está consolidado, o que está pactuado, para transferir para o fundo. Então, acredito que tem que pensar novas formas de receita para esse fundo. Nós temos, por exemplo, receita do Teatro Metrópole, né? Nós temos também outras formas de se pensar em como trazer receita para o fundo para chegar nesse objetivo. Eu não posso simplesmente tirar de um lugar e colocar no outro. Bom, com relação ao comentário do Anderson sobre acessibilidade, né? Nós temos, no Orçamento da Cultura também não tem uma ação ou um programa específico de questão de acessibilidade, mas quando a gente tem convênios, emendas para obras, por exemplo, é obrigatório hoje em dia que se contemple todas as questões de acessibilidade, tá? Então, são questões que são diluídas no orçamento como um todo. Não tem uma ação específica para isso. E com relação ao Alessandro, eu acho que foi bem pontual na questão dos 2 milhões da PNAB. Na verdade, ele totaliza nos 14 milhões. Então, ele está inserido nos 14. Se não tivesse os 2 milhões, seriam 12 milhões. Tá? Até o Marco Antônio, no começo da explanação, ele citou lá um item que são as transferências governamentais, né? Então, boa parte do orçamento, 60% do orçamento do município, ele é oriundo de transferências. Então, esses 2 milhões também são transferências que a gente recebe. Tá? Aí, com relação a... Não encolheu porque ano passado teve a Lei Paulo Gustavo, né? No começo não, foi a adequação, né? Então, e com relação à mostra de teatro também, não tem uma ação específica que fala do financiamento da mostra de teatro, mas é a ação de realização de eventos culturais. Então, está dentro daqueles 2 milhões, né? E a gente tem, historicamente falando, o valor de 40 mil, né? Ou 45 mil, 40, 45. A ideia é que isso aumente realmente. E hoje existe a possibilidade também, com o marco regulatório da cultura, você pensar em alternativas, de repente não fazer naquele modelo de chamamento, de repente fazer um chamamento para execução cultural da mostra de arte. Então hoje tem ferramentas jurídicas que você consegue, inclusive, financiar com mais dinamismo, a questão do flyer, por exemplo, porque hoje é um contrato com a comunicação, então a cultura tem essa dificuldade de mandar fazer um flyer, por exemplo, né? Existe um contrato com o Departamento de Comunicação. Então, se a gente conseguir fazer de outros mecanismos, de repente passar um valor para alguém fazer a produção, então acho que é um caminho interessante. Bom, acho que contemplei todas as perguntas e me mantenho à disposição aqui. Obrigado. Obrigada, secretário. Passa agora para a professora Suelen, diretora executiva.
Respondendo à pergunta da vereadora Elisa, e até para esclarecer um pouco a comunidade que está nos assistindo, né? O que é a publicidade institucional? Por que ela está prevista na LOA? A publicidade institucional ela é criada para garantir a transparência dos serviços que são prestados, para a gente fazer, apresentar mensagens para a população, para a gente divulgar projetos e programas que são desenvolvidos. Então, teve um apontamento da vereadora que participou com a gente na LDO e ela fez esse questionamento, e a partir desse questionamento nós refletimos e nós mudamos aí esse quantitativo. Então, a gente tem hoje 700 mil para o ensino fundamental. E por que 1 milhão para o infantil? Nós tivemos a aprovação aqui, pela primeira vez, no município, inclusive no Vale do Paraíba inteiro não tem o Plano Municipal da Primeira Infância. Então, a gente tem muitas propostas que podem ser executadas e a gente precisa dessa publicidade para dar aí, validar o nosso trabalho que está sendo desenvolvido. Outro apontamento também, por que é maior do ensino fundamental, a gente tem na educação infantil a lista de espera, que é divulgada. E a gente tem periodicamente chamamento dessas novas matrículas que são realizadas. Então, nós entendemos como prioridade a primeira infância e, por isso, esse valor está maior. Só que é importante afirmar que também é uma estimativa. Então, o próximo secretário que vier, o próximo prefeito, pode também fazer essas modificações conforme aí a sua gestão de governo. Em relação ao Anderson, eu fico muito feliz de ver você aqui. Ele trouxe a filha dele para quem está nos assistindo, então provavelmente deve ter chegado de um dia de trabalho, está com a filha aqui, e veio aqui falar sobre a comunidade surda, né, e todas as pessoas com deficiência também. Então, é importante relatar que na educação a gente tem sim um programa, uma ação prevista, direcionado para as pessoas com deficiência, com um orçamento estimado aí de 10 milhões. Em relação à comunidade surda, nós temos no município a primeira escola bilíngue que foi organizada em 2018 para alunos com deficiência auditiva surdez. Então, eles têm o ensino da língua portuguesa e também têm o ensino de Libras, que funciona lá na Escola SEDES. A gente oferece também na educação um intérprete de Libras para todo estudante matriculado que precisa desse apoio. Então, é automático. Também oferecemos transporte para estudantes que moram no município, que são longe da escola SEDES, possam ir até a escola participar do programa da escola bilíngue. Dentro desse programa, os alunos passam também por atendimento de fono, por atendimento de psicologia e por sala de recurso, tudo com profissionais capacitados para fazer a interpretação em Libras. E em relação à nossa reunião, Anderson, eu tive a oportunidade e o prazer de participar aqui na Câmara, dizer para todo mundo, inclusive para a comunidade surda que nos está assistindo, que vocês foram ouvidos. Nós temos um projeto, um processo, já está tramitando em um DOC, que é o nosso processo digital, envolve todas as secretarias, nós já estamos com algumas ações previstas, só que como envolve todas as secretarias, há uma movimentação mais lenta no sentido da gente oferecer condições reais e previstas no orçamento para a gente fazer o atendimento para a comunidade surda. Então, eu estou à disposição sua na Secretaria de Educação, se você quiser ir até lá, eu abro esse processo para você, a gente pode dar transparência para você que está representando a comunidade surda aqui e para a população toda que está nos ouvindo, né? Então, nós temos aproximadamente 50 mil pessoas com algum tipo de deficiência no município e a gente precisa efetivamente de políticas públicas reais que atendam a esse público que há tanto tempo ficou esquecido e escondido nos lares aí do nosso município de Taubaté. Obrigada. Eu ia falar secretária de novo. Passo a palavra para o secretário Mário. Bom, em relação ao questionamento do aumento salarial, está previsto sim no orçamento, tá? Baseado na inflação, tá bom? Eu passo agora a palavra para o Guilherme, representando a Secretaria de Esportes. Boa noite, presidente Elisa. Boa noite, vereador Serginho. Boa noite, munícipes, telespectadores e ouvintes da TV Câmara.
Bom, primeiramente aqui, Pedro, gostaria de responder para você. Vou dar uma explanada só no orçamento. Realmente ele é bem sucinto ali, é difícil enxergar as entrelinhas, tá? Secretaria de Esporte, não estão com os dados, os números do jeito que são ali, mas pela dimensão você vai entender. Previsão de 23.999.000, tá? Nós temos ali o 16 milhões e alguma coisa aí que está o funcionalismo e todos os núcleos, né? Que ali estão todos os nossos programas, Comunidade em Ação, nossos eventos, nossos Copinha. Então, tá tudo aí dentro desses 16 milhões e alguma coisa. 200 mil que está ali para construção e reforma. Na verdade, aqui existe um convênio de um centro de formação do basquete de 150 mil e para construção e reforma 50 mil, tá? Que é um valor bem aquém dos equipamentos que nós temos. Só para dar uma explanada mais complexa, hoje a Secretaria de Esportes possui aproximadamente 180 equipamentos esportivos, que então são aproximadamente 100 quadras descobertas, 21 ginásios, 43 campos de futebol, pistas de skates, quadras de tênis. Então, esse valor realmente é um valor bem aquém do que seria necessário, tá? Temos aí 400 mil de apoio às entidades esportivas, que seria a Liga, e os 7 milhões e meio aí, aproximadamente, para o fundo, né? Que é de apoio às modalidades do FADAT. Tá? Como é que são inscritos esses projetos? Esses projetos são selecionados através de chamamento público. Hoje nós estamos com 42 modalidades, inclusive estamos com inscrições abertas. Então, essas modalidades recebem esse apoio. Em relação à pergunta que você fez do ginásio do Maria Augusta, o ginásio do Maria Augusta, realmente, ele desde o início da gestão do prefeito Saldi, ele se encontrava fechado por diversos problemas estruturais. Então, é um ginásio que tem um problema ali era, se eu não me engano, é um terreno de taipa, sei lá, não sei como é que chama aquilo lá. Então, o piso, tufa, perfeito. Então, aquele piso está irregular, inclusive ele foi utilizado pela educação, se eu não me engano, antes para cesta básicas. Exatamente. Então, lá nós não temos atualmente energia elétrica e nem água, tá? Por custo de estar um ginásio fechado e tá pagando isso. O que a Secretaria de Esporte fez para pôr esse ginásio foi montar um projeto para poder captar recursos federais ou estaduais. Então, hoje a gente tem um projeto lá de revitalização desse ginásio, regularizamos a documentação para poder receber esse recurso. Então, esse ginásio realmente é um problema, tá? Em relação ao CTI, eu não consegui entender sobre o buraco na parede, mas eu gostaria de deixar aqui para você o que foi feito, pelo menos nessa gestão do Saldi, ali no que diz respeito ao CTI. Conseguimos regularizar a matrícula, né, em nome do município. Aquele prédio foi adquirido no final dos anos 70, pelo então prefeito Bernardo Ortiz, e então não tinha matrícula, então não conseguimos captar recursos de emendas estaduais para gastar por conta dessa matrícula. Então foi feita uma ação, um usucapião extrajudicial, nós conseguimos regularizar em nome do município ali, reformamos toda a pista de LED, né, de atletismo, foi na gestão do Saldi. O ginásio também, colocamos todos os LEDs ali. Então, em relação ao CTI, essas foram as melhorias. Por mais que nesses últimos anos tivemos muito pouco recurso, acredito que a gente conseguiu otimizar e tirar o famoso leite de pedra, né? Então, além disso, é claro,
foram reformadas 50% das quadras descobertas do município e hoje a gente tem colocado LED em todos os ginásios. Estamos em processo, mas acreditamos que até o final do ano a gente consiga entregar para o município todos os ginásios com LED. Então, espero que eu tenha respondido, não sei se... Na verdade, como eu te disse, desses 200 mil, 150 é um convênio, tá? Esse é um convênio de formação do basquete. Para a reforma mesmo, seriam 50 mil, que é um valor muito aquém. Mas importante, como a presidente mencionou, a Secretaria de Esporte é uma secretaria que recebe muitas emendas. Então, se eu não me engano, é claro que varia de ano para ano, mas gira em torno aí de 3, 4 milhões, e esse recurso é fundamental para o vereador conseguir reformar uma quadra, conseguir levar um equipamento de mais qualidade. Eu não sei se eu respondi tudo, mas... Pedro, você faz no microfone, por favor, porque senão quem está acompanhando não consegue escutar. Aperta e segura. Eu acabei esquecendo de fazer esse questionamento. Eu não acho justo com a Secretaria de Esporte abaixar esses 4 milhões já porque vem de renda. Então, eu escutei já de professores que chega a ser quase um médio ali não, você tem que ir lá buscar emenda de vereadores, tem que... Então, se não é um... Por que você vai abaixar se é um negócio que é um extra, né? A emenda não é para ser parte do orçamento, a emenda é para ser um extra, alguma coisa que o vereador ache que algum projeto que seja realmente bom. Então, para mim não faz sentido abaixar o orçamento em 4 milhões, já que vai emenda para ser um extra. Você quer falar? Outro questionamento. Se a Secretaria de Esportes mandou projetos para receber essas emendas para reforma, já que são 1.000 só para reforma, então se a Secretaria em si, como os diretores, esse projeto. Então, Pedro, só para, de repente, talvez esclarecer você, essas emendas parlamentares, elas não são extras, elas são receitas que são do município, entendeu? Então, elas não são as receitas ela vêm de outra esfera governamental, é do próprio município, da receita da prefeitura mesmo, entendeu? Então, ele não chega a ser uma receita extra, é a receita orçamentária que nós arrecadamos e uma parte os vereadores têm direito a destinar, né, para onde ele entende que seria necessário. Então, gente, eu queria só esclarecer uma coisa que é importante, não sei se atentaram no início da apresentação, que ainda existe talvez um mau entendimento com relação às despesas e receitas. Nós explanamos aqui, através de algumas secretarias, as despesas orçamentárias, né, previsão de despesa. Mas é importante entender o quê? Despesa orçada não é receita realizada. Acontece que, às vezes, a população ou algumas entidades ficam frustradas com algumas ações que não são realizadas durante o exercício. Essas ações só podem ser realizadas se as receitas forem arrecadadas, entendeu? Quando a gente falou que a receita da educação, a receita de outra secretaria, educação ainda especificamente nem tanto. Por exemplo, a Secretaria de Esporte, a receita dela é o que foi orçado. Ali é despesa orçada. Elas só vão poder ser realizadas se as receitas realmente forem ingressadas no município, entendeu? Que às vezes, que eu falei, repetir, existe uma frustração, por que não foi realizado? Muitas vezes, a maioria das vezes, ou 99% das vezes que não foram realizadas ações, porque não teve receita correspondente, entendeu? Na própria cultura mesmo, né? Que é o que a secretaria que mais teve questionamentos aqui. Se não houver ingresso de receita, as ações que o Fernando ou que a população entende ser necessário, elas não vão ser realizadas, tá bom? Não é porque o Poder Executivo não quer que realize. Sem receita não tem como a gente arcar com as despesas. E outra coisa que é importante, despesas fixadas, a maioria das despesas que estão nisso são despesas de caráter continuado. E as receitas, ela pode ocorrer ou não. Se elas não ocorrerem, tem que haver um contingenciamento. E isso acho que é a parte mais árdua do chefe executivo para poder decidir o que ele vai cortar, entendeu? Porque às vezes as pessoas, o chefe do executivo, estou falando em geral, não estou defendendo nenhum prefeito especificamente,
É um trabalho árduo, difícil dele. Ah, por que o prefeito cancelou isso? Por que não realizou isso? Porque chega uma hora, gente, que se o orçamento não está realizado de acordo com o que a gente previu, algumas secretarias vão ter que ser sacrificadas. E nós sabemos que algumas secretarias, todas são importantes, mas Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Educação, são secretarias essenciais, que elas não podem deixar ser sacrificadas, né, nesse sentido. E às vezes algumas secretarias que não deixam de ser importantes como as outras, mas acabam sofrendo, né, esse não investimento em função da não arrecadação. Então, mais importante do que a gente executar essas despesas e eu acho que é o grande desafio de todo prefeito, e vai ser o maior desafio que o próximo prefeito que vai assumir a prefeitura em janeiro vai ter, é como que a gente vai conseguir incrementar essas receitas. Hoje o município, com receitas próprias, ele não consegue atender as despesas que nós temos orçadas, tá? Isso é a garantia. Vocês viram na apresentação que 60% do nosso orçamento são transferências correntes. E assim mesmo, essas transferências correntes, vocês sabem que, por exemplo, o Fundeb teve uma queda de 40 milhões. 40 milhões no município é muito dinheiro. E essas receitas que não vieram do Fundeb, é recurso próprio que vai ter que suprir essas despesas, certo? Então a gente fala assim, nossa, mas por que o prefeito não investiu mais em cultura, em esporte? O déficit de 40 milhões do ensino, eles vão ter que ser realizados. De onde vai sair isso? O município tem que se virar para isso. Então eu acho que o grande desafio do município é melhorar, é lógico, a nossa capacidade de arrecadar receitas municipais, e o maior desafio é, junto ao governo estadual e federal, ver se a gente consegue trazer mais receitas para o município. Eu acredito que o próprio prefeito eleito, por ter tido uma experiência na Assembleia Legislativa, eu acho que vai ter até mais facilidade de fazer isso, porque ele conhece como que é o trâmite legislativo como nenhuma outra pessoa, tá bom? Marcos, eu concordo muito com essa questão dessa administração mesmo do orçamento, né? Mas eu queria só complementar que eu acho que ainda assim seria bacana uma participação, a gente provocar mais a população, a gente escutar mais a população, porque nas audiências da prefeitura, antes de chegar aqui para a gente, é muito rápido, né? É rapidinho, não tem participação da população. Então, assim, eu entendo e tecnicamente tem toda essa situação que a gente tem que ser cauteloso, né? Mas para que a população também pudesse não só entender, porque isso que você falou agora foi uma aula, então, assim, ajuda as pessoas a entenderem melhor, mas que elas pudessem também dar sugestões e ali até nessas audiências, nesses momentos, né, a gente explicar o que é possível, o que pode ser tentativa, e aí essa questão da frustração. Às vezes a gente propõe alguma coisa, mas você tem que contingenciar o orçamento e aquilo não vai ser cumprido, né? Então, eu acho que, enquanto prefeitura, eu acho que a gente pode ainda avançar, pelo menos na escuta dos conselhos, né? Que eu acho que fica tudo muito corrido, muito rápido. Acho que o Ângelo comentou aqui, né? O secretário quer fazer, mas aí... Oi? Pode fazer, fala aqui por favor. A gente já vai encerrar, tá, gente? Não, mas eu estava falando que, ainda que os secretários abram essa possibilidade para os conselhos, às vezes é muito rápido. Eu me recordo que em 2022, o Conselho de Educação fez duas reuniões, não foi nenhuma, foram duas reuniões, uma delas a Dalgisa que acompanhou, né, Dal, sobre essa questão do orçamento. Então, eu acho que a gente tinha que provocar mais esses conselhos também a participarem. O Ângelo vai fazer a fala dele e eu passo para vocês concluírem, tá? Obrigado pela tolerância de novo. Olha, de novo, uma audiência só é pouco, né? Primeiro, esse comentário sobre a sua fala, a prefeitura faz uma audiência na véspera de entregar o projeto aqui. Uma audiência, quando a gente vai fazer proposta, me permite só fazer um relato. Eu participei eu não participei das outras, porque o horário que a prefeitura faz a audiência também, eu estou trabalhando para pagar imposto, para gerar receita para a prefeitura, não dá para eu participar. É difícil. Da vez que eu consegui participar, eu fiz vários questionamentos, e está na ata, vocês podem consultar aqui na Câmara Municipal. Como eu fiz muitos questionamentos, a pessoa que redigiu a ata disse assim: o senhor Ângelo, que aparenta estar alterado,
Tá na ata, vocês podem procurar aí, né? Não é nenhum exagero meu. Como eu não tinha direito à réplica, né? Eu preciso dizer uma coisa também, né? Vou aproveitar isso para fazer essa réplica hoje. A prefeitura, que aparenta estar alterada, ela não cumpre com suas obrigações essenciais e se justifica sempre nessa questão da incapacidade de arrecadação. Isso é péssimo. Veja, o orçamento, eu lembro de participar aqui nessa casa, numa audiência, em 2012, que a vereadora Poliana Gama, ela cunhou a seguinte frase. Eu não sei se essa frase é uma frase dela ou se ela se aproveitou de alguém, mas ela disse o seguinte: o orçamento público é uma peça de ficção. Todo ano a gente vê uma coisa assim, a expectativa de arrecadação, 1 bilhão e 700 milhões. Arrecadado de fato, 1 bilhão e 400. Espera aí. Por que a gente, se a gente sabe que a nossa capacidade de arrecadação não é de 1 bilhão e 700, por que a gente estima 1 bilhão e 700? Historicamente, a gente tem uma diferença na receita orçada para aquela arrecadada e uma outra diferença para aquela liquidada, né? Por que a gente continua superestimando a capacidade de arrecadação? 300 milhões de diferença que teve no ano passado, por exemplo, para mim é muita coisa. Se 40 milhões faz diferença no orçamento, o que representa 300 milhões? Aí, só mais um dado, desculpa, o presidente. Será que a gente superestima o orçamento para não correr o risco de violar a lei de responsabilidade fiscal por conta de folha de pagamento, por exemplo, para não extrapolar essa margem? A melhoria de arrecadação, a forma de melhorar a arrecadação, isso não foi eu que disse, foram vários secretários que passaram aqui e sempre dizem a mesma coisa. A gente consegue melhorar a arrecadação do município com investimento. Se a prefeitura não tem capacidade de investir, ela não vai ampliar a receita. É muito simples. Quando a gente fala da economia da cultura, quando a gente fala da questão da coleta seletiva, a gente está falando de ampliar a capacidade de desenvolvimento de emprego e renda, de geração de emprego e renda. Se a gente não consegue gerar emprego, não consegue gerar renda, a gente não arrecada, a gente não tem capacidade de investir, vai ser sempre assim, né? Então, é meio, desculpa, secretário, parece uma muleta, sabe? Falar isso, olha, pô, todo ano a gente escuta isso, sabe? A gente fica frustrada, as pessoas ficam frustradas porque a prefeitura não conseguiu arrecadar. Então, coloca o número real, né? E, por último, eu vou refazer a pergunta que eu fiz. Secretário de Esporte, secretário de... Perdão, Trânsito? Serviços Públicos. Os senhores participaram do planejamento da LOA? Com antecedência? No começo do ano, vocês foram lá no departamento responsável por elaborar a LOA, as peças orçamentárias, e foram lá, eu preciso de tais realizações, as coisas são assim, ou foi como relatado pelo secretário de Cultura, dias antes de mandar para cá, vocês, olha, é isso aqui que você vai fazer, você não tem planejamento, está aqui. Então, eu vou tentar responder para você, permite? Que olha só, eu entendo quando você falar, é amuleto, não é amuleto mesmo, porque todas as despesas só podem ser pagas se você tiver receita, isso em qualquer empresa, e a prefeitura é uma empresa pública. Com relação você falou assim, será que faz a previsão de receita para poder cobrir o gasto com o pessoal? A receita prevista não tem nada a ver com gasto com o pessoal, porque a apuração do gasto pessoal é feita com a receita corrente líquida, diferente do que a gente apresentou aqui. A receita corrente líquida é diferente do que a gente está falando aqui, embora seja uma receita. Outra coisa que a gente fala também, que o pessoal tem que entender, é o quê? A gente faz uma previsão de receita e despesas. A demanda do município, a cada mês que passa, ela aumenta. Você fala, nossa, mas a gente faz uma despesa e não consegue atender a despesa, a demanda. Principalmente na área da saúde, o Mário é prova disso, foi secretário por anos disso. A demanda da saúde, a cada mês que passa, ela aumenta. Você faz uma previsão de 500 milhões,
no início do ano, chega no final do ano e encerra com muito mais. Isso aí tem que ser tirado da onde? De uma receita que é deficitária, que eu concordo, que a lógica, a saída são investimentos, não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que eu não sei se você observou quando eu falei, que o grande desafio do próximo prefeito é trazer investimentos para a cidade. Tá? Trazer investimentos, mas ainda continuo afirmando para você que não é a Prefeitura de Taubaté, não é exclusividade. A maior receita nossa são de transferências governamentais. A gente teve um problema, mais uma vez falando do Fundeb, 40 milhões. Isso não foi o município, nem foi o prefeito que decidiu isso. Foi próprias mudanças do governo federal. Então, olha só, o município sofreu só esse ano, na área dela, 40 milhões. O QESE, 23 milhões. Você sabe que é pegar 63 milhões do orçamento que a gente estava previsto, não entrou para a gente conseguia adequar dentro de uma receita que ainda não conseguiu realizar toda. Aliás, esse ano a gente deve realizar assim na totalidade, né, Machado? Estava conversando hoje, estava fazendo uma análise, essa análise é feita, pelo menos enquanto eu estou à frente do Departamento de Orçamento, que faz pouco tempo que estou lá, eu faço essa análise diária, né, o Machado passa para ele. Espero que o próximo prefeito também tenha uma equipe que se preocupa com isso. E outra coisa que eu acho fundamental, olha só, vocês falaram, até estou um pouquinho talvez atropelando. Vocês ouvem os conselhos. Eu acho que mais importante que ouvir o conselho, e é um conselho que eu dou, tá? Quem sou eu para dar um conselho? Mas como eu tenho um certo, como se diz, uma vida pública de quase 40 anos na prefeitura, eu acho que o prefeito, na minha opinião, tá? Essa é a opinião própria, né? A opinião do servidor, é que a gente deveria levar para a população prestar contas do que a gente está ocorrendo em cada área. Serviços públicos, o pessoal questionar por que não estão arrumando tal. A gente ter, pelo menos, a presença do prefeito ou do secretário, periodicamente, durante o ano, e nessas áreas que a demanda é maior, e explicar para a população, olha, não está ocorrendo isso por causa disso. Porque o grande problema, a grande reclamação da população não é de estar ocorrendo, é de não dar satisfação para ela o porquê que não está ocorrendo. A minha opinião é essa, entendeu? Por que nós estamos com problema na saúde? Vamos explicar por que é o problema na saúde. Por que está tendo enchente num parque e tal? A gente vai para a população local, que está sofrendo esse problema, e explicar. Eu acho que isso falta, isso é uma opinião minha. Eu acho que é até um conselho que eu dou para o próximo prefeito. Reúne a equipe de trabalho pelo menos uma vez por mês, tá? Eu não estou aqui determinando o que tem que fazer, é a opinião minha. Vá nesses locais, explica a população por que não está ocorrendo. Olha, não está ocorrendo por causa disso, a nossa receita está de acordo. Isso é importante, isso é uma prestação de contas que não deve ser, dada só em apresentação de audiência pública. A audiência pública, por mais que a gente queira esclarecer tudo, não consegue. Foi perguntado assim, nossa, a audiência pública é muito sintética. Se nós fôssemos falar de todas as ações de cada secretaria, nós levaríamos, sem brincadeira, não é sarcasmo meu não, 6 meses para explicar. Cada secretaria tem muitas ações, como é que nós vamos detalhar uma por uma? É impossível fazer isso, entendeu? Então, a minha opinião é que eu acho que devia a população ter mais satisfação do que está ocorrendo e por que não está ocorrendo, entendeu? Não só nos conselhos, em geral, tá? Nós entendemos, eu concordo com você, é o que a gente está falando agora. Além de ter isso, além de ter mais audiências, a gente precisa pôr à disposição, não só dos conselhos, mas da população como um todo, todas as secretarias à disposição. Precisa saber, porque às vezes eu faço conselho, às vezes é uma pessoa, por exemplo, na cultura, especificamente. Explicar, o Fernando é uma exceção, falo para você, porque ele foi funcionário meu da prefeitura. E realmente o trabalho que ele está fazendo na cultura, não estou desmerecendo nenhum outro secretário, estou com 40 anos de prefeitura, para mim é o melhor trabalho que um secretário de cultura já realizou na prefeitura de Taubaté. Porque ele tem esse cuidado de estar recebendo você e está tentando responder. É lógico que todos os secretários, gente, a demanda é muito grande, a gente não vai conseguir responder todo dia, né? Um caso específico disso é o secretário de Serviços Públicos. Eu sou testemunha que o trabalho do Elcio é muito árduo, é de domingo a domingo, esse rapaz incansavelmente trabalha. Mas por mais que ele queira dar satisfação à população, é difícil, né, Elcio? É complicado. Mas ele vem fazendo esse trabalho também bem legal. Então, eu acho que todos os secretários poderiam, de repente, na nova gestão, uma dica. Vamos ver se a gente consegue dar mais satisfação, estar mais próximo da população, para que ela se sinta assim, mais acolhida e, de repente, a gente conseguir atender algumas demandas pontuais. Essa é a minha opinião, tá?
O Ângelo está falando aqui que afasta, quando as pessoas participam e fazem colocações, às vezes ou não são respondidas, ou no caso que ele citou dele mesmo, né, de falar que está alterado, que a pessoa está alterada, isso diminui, né, a participação. Você vai, quer contribuir, fala alguma coisa e aí tem essa não acolhida, é ruim, né? Vamos encerrando? Vou passar a palavra para o Elcio. Tem mais algum secretário que quer fazer alguma colocação? Então, vou passar a palavra para o Elcio e depois a gente encaminha para o final. Para vocês entenderem, eu estou aqui há 11 meses, durmo 3 horas por dia e de segunda a segunda. Eu amo o que eu faço e quero dizer também que acho que o Brasil, né, acho que o mundo passou por uma pandemia aí muito forte e acredito que também que refletiu muito em todas as cidades. Não é nenhuma justificativa, mas todos nós passamos por isso e falo para vocês, não é fácil, como o próprio Marquinho falou, quando você quer atender a população e não tem recurso. É muito triste, mas pode ter certeza que cada secretário aqui está buscando fazer o melhor de si. Meu muito obrigado, secretária não, né? Presidente. Eu vou passar a palavra para o secretário de governo, falei certo? Adjunto de governo, Machado, para fazer o encerramento, e aí a gente encerra aqui. Agradeço a vereadora Elisa, professora Elisa, presidente dessa sessão. Cumprimento ao vereador Serginho, que são os dois grandes estudiosos aqui nessa casa das peças orçamentárias há muito tempo, né, Serginho? Há muito tempo se dedica e sempre se deparando com a mesma problemática, né? As demandas são gigantescas e a receita é modesta. As receitas, elas são decorrentes da arrecadação. A arrecadação do município está ligada diretamente à performance da economia, né? Tanto da economia do governo federal, como do governo estadual e principalmente do governo municipal. As receitas próprias de ISS, ITBI, IPTU e outras taxas dependem da economia do município. Então, depende da dinâmica da economia do município. Então, o gestor público, ele não só tem que cuidar da gestão fiscal, do equilíbrio entre receitas e despesas, zelar pela qualidade da execução do serviço público, mas também ser o indutor da economia. Uma cidade que não cresce economicamente, ela não tem receita. Ela vai ter menos receitas. Para você ter uma ideia, pegando o período do governo anterior, de 2017 a 2020, Taubaté perdeu o PIB de Taubaté foi menos 8%, tá? Menos 8%. Caiu de 16 milhões, que era em 2017, 16 bilhões em 2017 para 14 bilhões. Enquanto que Pinda cresceu 29,36%, Jacareí 25,26%, Guaratinguetá 35%, Tremembé 10%, Caçapava 9%. Vai dizer que 2020 é pandemia, mas tem pandemia só em Taubaté, entendeu? Então, não tem... o PIB é o indicador de que a economia no município de Taubaté não andou, a roda da economia não girou. Isso não trouxe arrecadação, trouxe um desequilíbrio fiscal, né? O município se endividou, mais de 1 bilhão de dívida, começou esse ciclo orçamentário, começou em 2021, com 1 bilhão de dívida e veio se arrastando. Então, o financeiro, o secretário de Finanças, tem que fazer das tripas o coração para poder dar conta das demandas atuais e pagar dívidas que vieram do governo passado, né? E a cidade não cresceu naquele período. Isso impactou diretamente. Isso tudo tem que ser avalizado. Eu acho que nessa campanha eleitoral passada ficou muito claro isso, né? Isso foi debatido aí exaustivamente e ficou muito claro que Taubaté precisa crescer economicamente. Tem um potencial enorme. Nós temos aqui
Nós estamos numa reunião geoeconômica, geograficamente espetacular, tem tudo para crescer, né? O carro voador que vai começar a ser entregue agora a partir desse ano, vai fazer com que o PIB cresça assim, algo, né, muito considerável, e isso vai trazer receita para o município. Sem arrecadação não temos receita, né? Então, é essa mensagem que eu queria falar para vocês, porque é importante discutir o orçamento, mas é importante discutir a economia da cidade também. A economia da cidade é que faz a geração de emprego, a geração de renda, essa questão que a advogada trouxe aqui da gestão ambiental, do lixo, o prefeito Saulo encaminhou para a Câmara aqui a questão do IPTU verde, também nesse sentido de trazer, né, uma nova dinâmica na economia ligada à reciclagem, e tem outro, o planeta precisa disso. Não dá mais para a gente viver, né, com esse desperdício total aí, e a resposta está sendo dada aí com as mudanças climáticas. Então, precisamos sim de inovação, precisamos sim entender melhor as possibilidades econômicas da cidade, porque só assim vamos conseguir ter um orçamento mais justo, mais equilibrado. Boa noite, obrigado a todos. Muito obrigada. Vamos, então, para o nosso final. A gente demorou um pouquinho mais, né? Mas eu acho que é importante a participação, deixar o momento de fala. A gente ainda não vai zerar as expectativas de um orçamento adequado ainda, né, de participação, mas eu acredito que a gente vai avançando com isso, né? Eu agradeço as menções a mim e ao vereador Serginho. De fato, a gente está na Comissão de Finanças desde o primeiro ano do nosso mandato. Na primeira gestão, vereador Serginho, presidente, agora eu, presidente da Comissão de Finanças, e também acompanhamos as audiências públicas de metas fiscais, onde a gente vai ver, de fato, aonde que o dinheiro está sendo gasto, né, no final. Então, chegamos ao fim dessa primeira audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Encerro agradecendo os representantes de todas as secretarias municipais, os representantes de conselhos, os munícipes presentes, os internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o nosso orçamento público será composto, para onde serão destinados recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convidamos a todos para a segunda audiência pública, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, às 9 horas da manhã, aqui mesmo, com os representantes da Câmara Municipal, IPMT, Universidade de Taubaté e as fundações FUST, FUNCABES e FAPET. FUNAC não. Uma excelente noite a todas as pessoas.